Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a segunda hora desse dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, 9 horas e 11 minutos. A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Mundo Digital falando sobre o crescimento das plataformas virtuais para mediações, principalmente agora com a pandemia. Quais cuidados as pessoas devem ter quando forem convidadas para fazer o uso desse tipo de alternativa? Como não cair em golpes nessa nova modalidade? Será que eles existem? Para falar sobre isso, eu converso agora com a doutora Luciana Gouveia, ela que é advogada, pós-graduada em neurociências aplicadas à aprendizagem e em finanças com ênfase em gestão de investimentos, especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial legal. Bom dia, doutora Luciana Gouveia. Bom dia, tudo bom, Sérgio? Que bom estar aqui com vocês. Estamos também fazendo uma live no Instagram dessa entrevista que você também pode acompanhar lá. Doutora Luciana, vamos falar então. Atualmente nós estamos vendo o atendimento online em franca expansão nas empresas e com isso, algumas vêm até se reinventando e criando novas possibilidades de interação com os clientes. O que vem a ser essas novas plataformas de interação jurídica e como surgiu essa ideia desse tipo de plataforma? O que acontece, né? A gente já vinha percebendo, né? Especialmente os escritórios de advocacia vinham percebendo essa necessidade de atender a esse novo cliente, né? Essa nova geração que está aqui nos dedinhos, né? Eles querem resolver tudo no telefone. E não querem mais frequentar um escritório de advocacia, aquele escritório cheio de madeiras, né? Livros, não precisa mais disso, não quer ficar levando e trazendo documento. E a gente vem observando isso, tanto que lá no nosso escritório a gente acabou conseguindo uma parceria de uma startup que começou a ajudar a mudar essa visão. Então, assim, a gente já tinha criado um app para os nossos clientes poderem se comunicar, né, mandar documento, se informar sobre os casos deles e o que estava acontecendo com o tipo de caso deles. E aí, quando veio a pandemia, pronto, mudou tudo, né? A gente resolveu assumir. E, assim, eu acho que outros escritórios, os escritórios todos vão ter que assumir isso, que não tem jeito, não tem volta. Ontem mesmo eu estava conversando com um juiz de Mato Grosso e ele estava falando que, olha, aqui em Mato Grosso a gente avançou com o judiciário 5 anos só nesses 5 meses. E aqui no Rio de Janeiro, o presidente do nosso tribunal também já tinha falado isso. Na verdade, ele falou 8 anos. Olha, a gente avançou 8 anos e só tinham 3 meses de pandemia. Por quê? O judiciário resolveu. Ele já vinha num trabalho aí, o CNJ já vinha cobrando que os processos virassem eletrônicos, né? Que tudo virasse virtual. E aí, com a história da pandemia, eles fecharam as portas e a gente passou a trabalhar, tanto os advogados quanto os serventes, né? E juízes, todos os magistrados, embargadores, virtualmente. Então, hoje, a gente tem os julgamentos virtuais, a gente já tem até conciliação. Eles criaram toda uma plataforma para fazer mediação e conciliação quando estava lá no meio bem no meio da confusão, que estava tendo aquela questão de violência doméstica, eles estavam preocupados com isso. Então, quer dizer, eu acho que não tem muita volta, não. O mundo está virtual, com a pandemia isso agravou, e é a partir dos escritórios eles passarem a se adaptar a isso, né? E, doutora Luciana, como é que funciona, então, nesta aplicação de mediação e conciliação de conflitos? As pessoas têm acesso? Como é o funcionamento desse tipo de plataforma nessa situação, então? No Rio de Janeiro, é possível entrar no site do Tribunal de Justiça e pedir a mediação por conta de alguma coisa que esteja acontecendo, ou para as pessoas que já têm um processo judicial acontecendo, ou para as pessoas que estão começando, querem começar um processo judicial antes dele começar. O CNJ tinha anunciado que ia criar uma plataforma específica para mediação e conciliação com relação às questões do Covid, porque aumentou muito a procura do judiciário, né? Porque agora, além de tudo, os contratos estão sendo quebrados, que as pessoas não estão dando conta, né? Você vê, as escolas estão fechadas, fazendo videoconferência com as crianças, e aí os pais reclamando, porque quando é uma criança de maternal, que não tem aula praticamente, né? E aí tem escola que resolve nem fazer programação virtual. Então está sendo uma série de confusões, aluguel, né? Quem mora, por exemplo, em São Paulo, que mora lá só para estar trabalhando, aí está em casa, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, onde for, e está pagando aluguel. Então, todas essas confusões estão tendendo a cair
no judiciário. E o próprio ministro, o Luiz Fux, né, que ele está assumindo agora o STF, recentemente, ele deu uma entrevista, uma palestra que aconteceu, e ele falando, ele recomendando, gente, vamos usar de mediação, de conciliação, de negociação, porque o judiciário não vai dar conta. E apesar do judiciário estar melhorando nas suas decisões, aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, desde março até aqui, eles já alcançaram 30 milhões de movimentações. É lógico que essas movimentações, às vezes a gente, advogado, reclama muito, né? Elas são para o lado, em vez de serem para frente, né? Para resolver o processo. Mas mesmo assim, eles já conseguiram 1 milhão de sentenças. Isso é excelente. Quer dizer, a gente não tinha visto isso ainda. E por quê? Porque assumiram a questão virtual e estão trabalhando. Doutora Luciana, esse tipo de mediação pode ser aplicado em qualquer caso? Até um divórcio, por exemplo, ele pode ser feito, partilha de bens? Sim, e é o ideal que seja. Eu sempre recomendo que o advogado, quando você vai fazer um divórcio, vai discutir uma questão muito séria, é importante que, além de ter um advogado junto, né, que o advogado entende, em tese, um bom advogado tem que entender das leis e dos direitos. É bom ter um contador junto, às vezes, para entender o que eu vou gastar, o que eu posso gastar de tributo. E é importante que essas pessoas tenham tenham essa tendência à mediação, à integração dos acertos, né, aos acordos. Porque senão, nós, pelo menos eu, no meu tempo de universidade, lá vai tempo, mas eu vejo, meus filhos também se formaram advogados e era do mesmo estilo, a tendência é que se mantenha a briga, né? Em vez do cliente brigar, é o advogado que briga, o que não serve para nada, porque se você faz um acordo, não vem um juiz, um terceiro, e diz o que tem que ser feito. Não, são aquelas partes envolvidas que estão decidindo por elas mesmas. É lógico que vão ter que ceder, mas também vão ganhar. A gente chama isso de acordo ganha-ganha. Então, assim, partilha, divórcio, até problemas de herança, né? Os herdeiros estão brigando. Tudo é possível fazer mediação. Aí a gente aconselha isso, que vai fazer uma mediação, mas procura um especialista que entenda de leis, que entenda também das consequências tributárias daquilo que está sendo decidido, mas sempre buscar, num primeiro momento, a mediação. Depois, se não der, vai para o judiciário, aí não tem jeito, aí tem que vir o juiz e decidir por aquelas pessoas que não conseguiram chegar a um acordo entre si. Existe alguma possibilidade de um acordo ser feito com essa mediação por aplicativo e depois a pessoa se arrepender e questionar isso na justiça? Quando você faz um acordo, fecha acordo, o que acontece? O aplicativo vai ajudar só as pessoas a trazerem a vontade delas. Então, elas vão trazer documentos, elas vão reclamar, uma vai falar o que aconteceu, a outra vai falar o que aconteceu. A gente pode até fazer uma reunião virtual. Às vezes, não. Eu fiz um divórcio no final do ano passado ainda, que o marido, ex-marido e mulher não queriam nem se ver. Então, só os advogados se encontravam e traziam, olha, então ele quer isso, ela quer isso, vamos acertando. Acabou que era um divórcio judicial de briga, né? Porque começou assim, e nós, advogados, conseguimos compor um acordo entre eles, apresentar ao juiz, e o juiz só homologou o acordo. Então, em vez de ficar aquela briga, né, de 10 anos, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não. A gente conseguiu compor um acordo entre eles que poderia ter sido feito só virtualmente. A gente poderia ter feito essas reuniões todas por telefone, ou então por esse mecanismo aqui, né, de videoconferência, e no final apresenta ao juiz essa decisão e aí ninguém pode reclamar, que todo mundo assinou, todo mundo concordou, e mesmo que não chegue ao juiz, na hora que tem um acordo entre as partes, eles assinam, e a gente vai ao cartório, reconhece a firma de todo mundo, é muito difícil você mudar aquela história com o judiciário, por exemplo, porque as partes acertaram aquilo, né? E as pessoas devem ficar atentas ao quê? Por exemplo, para não cair algum golpe do que se pode dizer que é um aplicativo para mediação e acabar ser lesado. Existe isso? Ah, sempre pode existir. Ser humano é criativo, né? É impressionante. Não, é ficar atento. Eu acho que o principal é conhecer quem está por detrás do aplicativo, né? Porque, por exemplo, lá no nosso escritório, a gente, além de criar um app mesmo no telefone, tanto para iPhone quanto para esses outros, né? Esqueci o nome que tem, a gente criou toda uma página agora que a gente chama de GA Resolve, em que as pessoas entram,
elas jogam lá e aquilo vai guiando a pessoa. Quais são as perguntas? Que é outra dificuldade que o advogado tem com os clientes. O cliente não sabe o que tem que apresentar, o que realmente vale como prova. Então, são perguntas que vão guiando o cliente. E aí, quando chega aquela informação pronta na mão do nosso escritório lá, dos nossos advogados, a gente já direciona para o advogado que cuida melhor daquilo e esse advogado vai ter um contato com essas pessoas. Então, ele vai saber, é o escritório tal, vê lá na internet, que é um escritório que trabalha, sei lá, a gente trabalha mais de 50 anos, para não cair no conto do vigário mesmo. Porque é muito fácil, né? Você está ali numa maquininha, não sabe quem está acontecendo. Esse pessoal que faz a parceria com a gente, inclusive foram eles que forneceram eles chamam de um modelo, eles chamam de white label. Startup é tudo em inglês, né? Então eles chamam modelo white label. Aí eles forneceram isso para a gente, em que tem todo um esqueminha que o cliente vai respondendo e aquilo chega prontinho para o advogado saber o que vai fazer, ligar para o cliente, pedir mais documentos, o que for. Eles oferecem isso até para qualquer escritório, é muito bom. E eu gostei muito desse esquema, eu pedi a eles, inclusive, isso, porque lá na plataforma dele eles usam isso, eles trabalham só com o juizado especial. Então a pessoa entra, vai respondendo aquelas perguntinhas, aquilo vai para um advogado, mas o cliente vai ter contato com o advogado. Então isso é importante, não ficar só trabalhando com a maquininha. Vamos falar com gente, né? E tem que ser, né? Porque a OAB, por exemplo, não vai deixar que uma plataforma cuide de tudo sozinha. Você tem que ter um advogado ali resolvendo aquilo. A plataforma é só para facilitar, porque as pessoas não querem ou não podem sair de casa, então elas conseguem se conectar com os advogados. Inteligência artificial bem, mas também tem seus limites, né? Perfeito. Eu assisti também há pouco tempo uma palestra, uma juíza federal, esqueci o nome dela, eu acho que ela é aqui do Rio de Janeiro, ela falando que, eu não sei se você sabe, lá na STF, STJ, eles já estão trabalhando com inteligência artificial, né, para selecionar. E ela estava falando dos perigos dessa história da inteligência artificial, até porque ela disse que nos Estados Unidos teve um caso específico, e que os juízes já estão trabalhando também com inteligência artificial, né, em que o computador foi alimentado com informações que davam a entender que a pessoa, por exemplo, que tem a pele mais escura, a pessoa que nasceu no bairro tal, que essa pessoa tinha grande chance de ter cometido o crime. Olha que loucura. Então, teve um caso específico que chegou à Suprema Corte deles lá, porque o computador condenou, aí o juiz acabou condenando ele também, e só por conta dessas informações. E ele queria essas informações. Não, o que vocês botaram de informação nesse computador? Para ele chegar a essa conclusão, porque eu não fiz nada. Isso foi até a Suprema Corte, e aí se passou a prestar atenção na inteligência artificial, porque o computador aprende, mas ele aprende com os dados que são informados. Então, a gente tem que ficar esperto que está chegando toda essa tecnologia aqui no Brasil, para que também não aconteça isso, né? Está certo, então fica aquele cuidado, aquele alerta. Antes de fazer o uso desse aplicativo, procure conhecer bem o escritório, o advogado que está oferecendo esse aplicativo, porque o que tivemos de golpes com esse auxílio emergencial e golpistas levantando documentos dessas pessoas, é uma coisa que pode chegar também para a pessoa como uma alternativa de mediação e conciliação, né, doutora Luciana? Com certeza. A gente já tinha esses golpes antes, né? Até por telefone mesmo. Você vê lá no meu escritório, eu trabalho muito com precatórios aqui no Rio de Janeiro. E se você entrar no site do Tribunal de Justiça, você vê quem tem precatórios no estado do Rio de Janeiro. E se você for pesquisar no site, você descobre quem é o advogado, você vai descobrindo tudo. Você acredita, as pessoas ligavam para os meus clientes, até pouco tempo atrás, ligavam, diziam que eram gente do meu escritório, que queriam ir lá negociar. A sorte é que a gente já sabia disso, então a gente tinha passado um alerta para todos os clientes, então eles ligavam de volta. Vem cá, vocês estão mandando gente aqui para negociar? Eu disse, não, de jeito nenhum. Pode chamar a polícia. Então, assim, ficar muito alerta, porque se já acontecia, né, só no telefone, agora então, virtualmente, que, né, se cria foto bonitinha, cara bonitinha de todo mundo, é mais fácil ainda de criar esse tipo de golpe. Está certo, conversamos aqui na Rádio Justiça sobre o crescimento das plataformas virtuais para mediações, principalmente agora com a pandemia. Falamos sobre os cuidados que as pessoas devem ter para fazer o uso desses aplicativos, como não cair em golpes, com a doutora Luciana Gouveia, advogada, pós-graduada em Neurociências Aplicadas à Aprendizagem pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em finanças com ênfase em gestão de investimentos pela FGV, especialista em mediação e conciliação de conflitos e proteção patrimonial legal. Doutora Luciana, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião. Um abraço. A gente aqui que agradece. Valeu, um abraço, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Agora, 9 horas e 26 minutos.